Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Esse espaço é para você, para que você possa usufruir aí, não é, do melhor modo possível para adquirir novos conhecimentos. Sou Simone Silva, sua professora de matemática, e para receber você aqui, já preparei um algo. Vem comigo então conhecer. A nossa aula de número 14 tem como objeto de conhecimento probabilidade, com detalhamento em probabilidade em espaços amostrais finitos, resolvendo situações problema que envolvam conhecimentos de probabilidade. Pois bem, já tenho aqui falado algumas vezes que o nosso visual e o nosso auditivo aí contribuem para o nosso aprendizado. O que é que isso significa? Qual é o conselho que eu tenho a dar a você? Fique atento aí à tela durante as nossas aulas, faça todas as anotações, ouça com bastante atenção, se afaste daquilo que tira a sua atenção. Às vezes é celular, uma conversa, um colega que quer chamar a atenção, mas foque no principal aqui, que é o seu aprendizado. Dito isso, vamos então à nossa aula. Então, estamos aqui em um ponto turístico aí do Amazonas, mais propriamente Manaus. Para quem já conhece, já está habituado aí com esta visão, mas para quem não conhece, seja bem-vindo aí ao Encontro das Águas. Sim, são dois aí encontros de rios diferentes, de Rio Negro, Rio Solimões, e agora, baseado no tema da nossa aula, que é probabilidade, eu te faço a seguinte pergunta: qual é a probabilidade das águas desses dois rios se misturarem? Já tem uma resposta? 100%? 0%? Pois é, 0% não há probabilidade de mistura. Sabe por quê? Cada uma dessas águas que nós vemos aqui, elas têm características próprias, sim. Né? O Rio Negro, ele é mais ácido. Então, isso dificulta ali a interação, ali a mistura com a água do Rio Solimões. E também por aí passa a questão da densidade, do fluxo das águas aí, que são diferentes, da turbulência. Então, devido a todas essas características químicas, que está ligado também à química, não tem a probabilidade, a chance delas se misturarem e formarem aí uma cor única. Não é? Talvez até um único rio receber um outro nome, não tem. E aí, quem é que já vem dentro da matemática explicando um pouco melhor aí o pH das águas, né, das duas águas que são diferentes? Dentro de logaritmo, mas você vai ficar para um outro momento, porque aqui nós vamos focar hoje em probabilidade. Tudo bem? Então, vamos avançar aqui no nosso conhecimento. Como eu disse para vocês, para começar, nós vimos aí um cenário muito familiar, que é o encontro das águas, e tanto esse cenário como o outro que nós vamos ver agora, nos remetem a Manaus. Vamos então lá dar um passeio por Manaus, chegando aqui exatamente numa rua, mais propriamente aí no ponto de ônibus, né? E o que é que vai acontecer aqui, nesse ponto de ônibus? O que é que vai ocasionar, né? O que vai resultar? Qual é a situação? Vamos então conhecer? Aí, a nossa cidade de Manaus, tudo bem, está crescendo muito, e o número de linhas de ônibus também, lógico, tem que ter ali a demanda para atender a população. Os estudantes aí da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, muitas vezes dependem do transporte público para ir e voltar da escola, coisa normal, rotineira. Mas aqui convido você a imaginar a seguinte situação. O estudante João, da EJA, está saindo da escola e vai pegar um ônibus para casa, tranquilamente. Só que no ponto de ônibus onde ele está, passam 10 linhas diferentes de ônibus, tá? Mas aí cada linha ela tem uma situação. O que acontece? 3 linhas passam exatamente na rua da casa dele. 4 linhas deixam João a 2 quarteirões de casa. E ele precisa caminhar esse trecho correndo risco ali, porque a rua é mal iluminada. E 3 linhas vão para o outro terminal, onde ele vai fazer a troca de ônibus, vai precisar pegar mais um ônibus para chegar em casa, só que aí já vai demandar um pouco mais de tempo. Então, diante dessa situação aí que nós vimos, existem perguntas, existem questionamentos que eu convido você a pensar e a responder comigo. Vamos conhecer então primeiro. A primeira situação nos diz o seguinte: qual a probabilidade de João pegar um ônibus que o deixe exatamente na rua de casa? É o sonho, não é? Aí do João chegar ali, não é, pegar o ônibus que vai deixar exatamente na rua de casa. Só que tem um detalhe aqui. Quantas linhas passam exatamente na rua da casa dele? 3 linhas. Então, vamos voltar lá na situação
Se o João quer pegar um ônibus que o deixe exatamente na rua de casa, nós vimos aí que são 3, mas só que aqui a pergunta é qual a probabilidade. Então, nós vamos ter que pegar essa quantidade de ônibus e trabalhar ali num todo, no universo de escolha. E que nós vimos anteriormente aqui que tem 3 linhas que passam na rua, 4 linhas que deixam o João a 2 quarteirões e 3 linhas que vão para outro terminal. Fazendo aí a adição dessas quantidades de linhas, nós vamos ter aí um total de 10 opções, de 10 ônibus para o João. E o que é que se sabe até então? O que é que você já sabe, na verdade? Que essa possibilidade de escolha aí de ônibus, esses 10 ônibus, eles formam ali o nosso espaço amostral. E, nesse caso, o nosso espaço amostral tem uma quantidade de elementos que são 10, tudo bem? Mas desses 10, há um critério. Há algo que nós queremos solucionar, que é a situação do João descer na rua da casa dele. E quantos ônibus atendem a esse critério? 3. E se você perceber, esses 3 ônibus que atendem a esse critério, eles estão dentro ali dos 10. Então, nós vamos dizer seguramente que 3 aqui fazem parte do evento. É o que nós queremos solucionar. 10 ônibus compõem ali o nosso espaço amostral, mas o que nós queremos solucionar, o que nós queremos resolver aí, formam o nosso evento, que é deixar o João na rua, e 3. Então, fazendo essa relação em forma de probabilidade, né? Qual é a probabilidade do João pegar o ônibus que vai até a rua da casa dele? Será ali de 3 em 10 ônibus. Então, 3 ônibus dentre os 10 vão deixar o Joãozinho ali bem na rua da casa dele, comodamente. Mas só que a gente também já sabe que quando se trabalha a probabilidade, há 3 modos de representá-la, de expressá-la. Tem esta forma que vocês estão vendo aqui, que é a forma de fração, não é? 3 para 10, fração, porcentagem, mas além dessas 2 formas, também há a forma do número decimal. E como é que eu chego de uma fração, de uma porcentagem, ao número decimal? O número decimal fica mais fácil você escrever aqui, então, a partir da sua fração. 3 para 10, você vai fazer a divisão. Você vai ficar com 0,3 ou 3 centésimos. É este número decimal aqui, 0,3, deixa eu só ajeitar aqui para os senhores. 3 para 10, fazendo a divisão, vai ficar 0,3, 3 centésimos, e aí multiplicando este número decimal por 100, se chega aqui ao resultado em porcentagem, que é de 30%. Tranquilo? Primeira situação aí com o João, nós já conseguimos resolver, mas só que o desafio do João de voltar para casa não termina aqui. Há mais uma situação. Qual a probabilidade dele pegar um ônibus que o deixe a 2 quarteirões de casa? Então, perceba que ali para a primeira situação, para a segunda, a condição já vai mudando. Não é a mesma, não vai mudar ali quantidade, não. É a situação que a gente quer que ocorra. Dentro daqueles 10 ônibus, nós queremos que ocorra algo específico para facilitar a vida do João. O primeiro foi deixá-lo em casa e o segundo aqui é deixá-lo a 2 quarteirões de casa. E lá na frente, nas informações, nós vimos que entre os 10 ônibus, as 10 opções, 4 deixam o João a 2 quarteirões de casa. Então, pegando essas 2 informações, esses 2 números, nós temos como escrever aí usando a fórmula da probabilidade simples. Só tem um detalhe que todos nós alunos, também vou me colocar nesse meio, nós temos que saber aí, nós temos que ter seguramente quando nós vamos resolver uma questão de matemática. Qual é? Dominar as definições, dominar os conceitos. Porque aqui no caso específico da probabilidade, se você não tiver bem trabalhado ali o que é espaço amostral e o que é evento, você não vai ter segurança na hora de fazer esta escrita aqui fracionária, de fazer essa relação. Por quê? A fórmula da probabilidade simples, povo, vem trabalhando ali o número de eventos possíveis ali pelo total de elementos do espaço amostral. Então, qual vai ser o evento aqui? O que é que a gente quer que ocorra?
que o ônibus vai deixar o João a 2 quarteirões da casa dele. Em relação a isso, qual a quantidade de ônibus que favorece essa situação? 4. Então, 4 está dentro ali das 10 possibilidades, das 10 opções. Então, ele é o evento. E é muito interessante aqui relembrar o seguinte, que evento e espaço amostral, ele desenvolve aí uma relação de subconjunto. O evento vai estar dentro do espaço amostral. Então, ele está contido, ele faz parte, tudo bem? Então, voltando aqui para a nossa fórmula de probabilidade simples, 4 ônibus entre 10 atendem a esta condição, mas vale a pena, de novo, retomar que a escrita, a representação de uma probabilidade pode ser dada, é dada por uma fração, uma porcentagem e também por um número decimal. E por número decimal, basta você dividir aí o 4 por 10, que vai ficar 0,44 centésimos. E esse número decimal te ajuda muito a descobrir a escrita em porcentagem a partir dele. Porque se você tem um número decimal e você vai fazer a multiplicação dele por 100, você vai chegar ali na escrita em forma de porcentagem. E aproveitando aqui, já que estamos falando ali de número decimal, né, de porcentagem, de fração, tudo isso, o que é que vale a pena retomar? Quando tem um número dividido ali por 10, aqui já é uma dica, é um macete. Vai ficar apenas uma casa decimal, por quê? Porque só tem um zero aí no denominador. Se fosse 4 para 100, 4 sobre 100, seriam 2 casas decimais após a vírgula, seriam 2 números ali após a vírgula, por quê? Porque teriam 2 zeros no denominador. E se fossem ali 3 zeros, no caso 4 está para 1000, o número de casas decimais, o número de casas após a vírgula seria de 3. Não é? Não é que vai ficar 0,3, não é isso. A quantidade de números que iria aparecer ali após a vírgula seria de 3. Então, ficaria isso aqui. Mas por que que não é o nosso caso? Porque aqui nós temos só um zero no nosso denominador, então vai ficar apenas um número após a vírgula. Tranquilo, revisado. Ainda tem uma outra situação que a vida do Joãozinho não está fácil. Qual a probabilidade dele não chegar diretamente em casa? Então, perceba o seguinte. Havia, lá no início da questão, 3 situações. Dele descer na rua da casa dele descer a 2 quarteirões e dele ir para um terminal, trocar de ônibus e ir para casa. Agora, a questão vem trabalhando isso, dele não chegar diretamente em casa. Pois bem, se ele não vai chegar diretamente em casa, ou ele vai precisar caminhar, fazer o cardio do dia aí, caminhar os 2 quarteirões, ou vai para um novo terminal para pegar um novo ônibus. Tudo bem? O que é que nós temos que lembrar também aqui na hora da resolução? A quantidade de ônibus que não vão direto para a casa dele ali a quantidade é igual a 7. Por quê? 4 ficam a 2 quarteirões e 3 vão para outro terminal. Escrevendo essa situação aí, usando em forma de probabilidade, usando a fórmula da probabilidade simples, nós vamos ter 7 para 10. Por quê? Bora interpretar agora esse resultado? Bora interpretar agora essa escrita fracionária? Porque entre os 10 ônibus que ele tem como opção para ir para casa, 7, o que mesmo? Não entendi. Foi que você falou exatamente isso. 7 não fazem com que ele chegue diretamente em casa, não é? E nós vemos aqui ao lado da representação fracionária a representação em porcentagem, que vai ser igual a 70%. Tudo bem? Aí nós tivemos a questão direta, rapidinho, de análise simples, para facilitar, ajudar o João, mas só que nem sempre na probabilidade as coisas fluem tão bem assim, porque pode aparecer ali uma informação que vai mudar todo o cenário. Pode aparecer ali algo que vai fazer com que a gente pare para pensar e, com calma, veja essa nova informação e faça novos cálculos. Então, agora nós vamos conhecer uma nova situação colocada aí para o João. Fique aí de olho na tela. A situação agora é: o João não conseguiu pegar um ônibus que vai direto para casa. Então, qual a probabilidade dele ter que caminhar 2 quarteirões? Então, vê agora que tem uma condição aí em alta. Qual é a condição? Né? Que ele vai ter ali que fazer um cardio, ele vai ter ali que, não é, pernar um pouquinho, como se fala aí na linguagem do povão.
Vamos ajudar, então, o João aqui nessa situação? Aqui nós vamos ter que aplicar a probabilidade condicional, porque a informação já não deixou tudo tão direto. Então, vem comigo aqui. Dado que o ônibus não é direto, então ele está entre os 7 que não vão direto para a casa dele. Tudo bem? Mas como assim que o ônibus não é direto? Olha aqui o primeiro enunciado. Sabendo que o João não conseguiu pegar um ônibus que vai direto para a casa dele, qual a probabilidade dele ter que caminhar 2 quarteirões? Tudo bem? Então, o ônibus não vai direto, então aí ele vai estar dividido entre os 7. Não é? Os 4 que exigem que ele faça caminhada e 3 que exigem que ele pegue um outro ônibus. Mas agora, o que é que a gente vai ter que pensar? Agora, com muita calma, nós vamos ter que pensar no nosso espaço amostral. Inicialmente, lá nos 3 primeiros exemplos, nós estávamos analisando ônibus que vai direto, ônibus que deixa 2 quarteirões e ônibus ali que leva ele para um terminal. Nós trabalhávamos ali no universo de 10. Mas agora, não, agora nós não estamos no universo de 10. Agora nós queremos ali um específico. Qual é o específico? O que não vai direto. Olha como a condição ali, a informação extra mudou tudo. Se a gente quer um ônibus que não vai direto, então o nosso olhar vai deixar de ser sobre 10 e vai se limitar, vai se voltar para a quantidade de todos os ônibus que não vão direto, que são 7. Conseguiu entender a diferença agora? A gente não vai trabalhar contando. Nós não vamos trabalhar, nós não vamos agora fazer os cálculos contando os ônibus que vão direto. É por isso que é probabilidade condicional. Há ali uma condição a ser cumprida, há ali uma condição, uma informação que mudou todo o nosso cenário. Qual é? O ônibus que não vai direto. Então, aqui nós vamos estar trabalhando somente com 7, como põe aí a questão na resolução que vocês visualizam. 4, que faz com que ele caminhe, e 3 que vão para outro terminal. Então, entre esses 7 ônibus é que nós vamos aí escrever a nossa fração que representa essa probabilidade. Mas agora, antes de nós chegarmos ali na fração, nós vamos aprender a ler esse parêntese aqui. Então, qual é a probabilidade, tudo bem, do João pegar um ônibus que o faça caminhar, já que ele pegou, dado que ele pegou um ônibus que não é direto. Então, qual a probabilidade do João pegar um ônibus aí que vai fazer ele descer 2 quarteirões, dado, visto que ele subiu em um ônibus que não vai direto, e essa quantidade é de quanto? De 4 para 7. Então, 4 entre 7 ônibus vão cumprir essa condição aí, em forma de porcentagem de 57%. Mas aí eu te pergunto, ficou bem claro aqui? 4 para 7? 4 entre 7? Não ficou? Então, pensa comigo aqui mais um pouco. Quantos ônibus exigem, não é, que ele caminhe 2 quarteirões? 4. Mas só que não é 4 que vem aqui para o espaço amostral, não é o 4 que vem. O ônibus que não vai direto para a casa dele são um total de 7. É por isso que o 7 apareceu aqui no espaço amostral. É onde ele vai fazer aí a escolha para chegar em casa. Tranquilo? Vamos avançar aqui juntos novamente. O que é que nós temos agora? Qual a probabilidade dele ter que pegar outro ônibus, dado que ele não pegou direto? Gente, eu só posso dizer para vocês que o João sofre, viu? Quando ele não consegue pegar o ônibus que vai direto para casa, ou ele caminha, ou então ele vai pegar aí o terminal super agitado, que eu acho que é uma característica não só da cidade de Manaus, mas também de outras capitais aí brasileiras. E a gente tem que ajudar o João aqui a fazer o cálculo que mais facilite a vida dele. Então, até agora, eu vou ser sincera com vocês, a que mais facilitou, a que deixou ali o Joãozinho menos sofrido, foi a primeira situação. Porque a partir da segunda até a quarta foi bem dolorida, foi bem difícil aí a vida dele. E vamos analisar aqui a 5. Qual a probabilidade dele ter que pegar outro ônibus, dado que ele não pegou direto? Já sacou aqui qual é a palavra, qual é a informação chave dessa resolução? Qual a probabilidade dele ter que pegar outro ônibus? Moçada, se ele precisa pegar outro ônibus, ele tem que ir para onde? Para o terminal, exatamente isso. Então, qual a probabilidade dele ir lá para o terminal,
dado que ele pegou um ônibus que não é direto, e aqui com certeza você já sabe que o espaço amostral é 7. Eu sei que você sabe porque você é inteligente. Por que, que o espaço amostral é 7? Porque 7 ônibus não vão direto para a casa do João. E desses 7 ônibus que não vão direto lá para a casa do João, 3 o forçam a ir lá para o terminal. Tudo bem? Então, como 3 o forçam a ir para o terminal, 3 entre 7 fazem com que o João chegue em casa mais tarde, mais suado, baqueado depois de um dia de aula, ou seja, 43% aí de chance dele chegar em casa, só que dando uma volta maior na cidade. Pois é, com certeza, para quem depende de ônibus, ou então para quem fica só do lado de fora observando, não pensou que aí de subir no ônibus, de ir para uma outra parada, de ir para um terminal, a probabilidade está ali, coladinha, né? Não é só o povo ali tentando subir no ônibus que está colado, não. A probabilidade também faz parte aí desse momento. E se você percebeu também aqui, não é, há situações que não são fáceis, e a probabilidade deixa ali, escancarado, bem claro e explícito para a gente. Então, baseado nisso, agora, o João, a Maria, o Afonso, seja quem precisa pegar ônibus, já tem uma ajuda da probabilidade para avaliar a melhor situação, a melhor opção e seguir em paz e tranquilo para casa. Tudo bem? Mas vamos aqui dar mais uma avançada no nosso estudo? Vamos ver aí qual é a próxima situação que nós temos aí sendo ajudados pela probabilidade? Ah, beleza. Olha que nós temos aí planejamento de festa, que todos nós adoramos. Então, você está planejando uma festa ao ar livre no sábado, mas tem medo de que o tempo mude. Pois é, as mesas todas ali na área aberta, e de repente, né? Tudo pode ser acabado pela água. Só que o Serviço de Meteorologia informou que nas últimas 10 semanas choveu em 4 sábados. Qual é a probabilidade simples de chover nesse sábado com base somente nessa informação barra variável? Então, olha só, moçada, essa questão aqui já ficou amarrado, que você vai analisar toda essa situação aí do planejamento da festa, baseado onde? Baseado somente nessa informação variável. Aí você vai perguntar, mas qual é a informação? Qual foi a informação, meu povo? Lê de novo com calma. 1 segundo para você ler com calma e perceber qual foi a informação. Exatamente isso. Nas últimas 10 semanas, qual a quantidade de sábados que não choveu? 4 sábados. Então, é essa informação que vai salvar a nossa pátria. É essa informação que vai ali evitar com que se passe vergonha, tudo bem? Então, vamos calcular a probabilidade simples de socorrer. Só que antes de nós irmos ver o cálculo, o que é que eu quero que você entenda? Por que eu estou sempre aqui falando, desde lá do primeiro exemplo, em fórmula da probabilidade simples e fórmula da probabilidade condicional? A fórmula da probabilidade simples, ela tem uma diferença ali da fórmula da probabilidade condicional. Viu? A probabilidade condicional, ela põe ali eu vou usar um termo que não aparece na probabilidade simples. A probabilidade condicional, ela trabalha ali na fórmula dela com uma informação de 2 eventos ali acontecerem, de 2 situações ali acontecerem juntas, e na probabilidade simples não. Nós trabalhamos ali com a chance de eventos pelo espaço amostral, tudo bem? Mas voltando aqui, vamos então ajudar esta pessoa que está planejando a sua festa. Tirando os dados aí da questão, o que é que nós temos? Total de semanas analisadas, 10 semanas. Número de sábados com chuva, 4, aí como nós vemos, não é? E o cálculo da probabilidade. Só que, para aí, vamos entender a relação entre esses dois aqui. Você lembra, e tem que lembrar, porque está prestando atenção aqui na aula, está anotando, não é? Então, acho que você já até sabe qual é a relação que eu estou perguntando aí entre o número de sábados com chuva e o total de semanas analisadas. O número de sábados com chuva está dentro aqui desse total de semanas analisadas? Está, não é? Com certeza, porque a gente está analisando esse total de semanas. Então, esse número de sábados aí com chuva, quem você acha que é? Evento ou espaço amostral? Responde lá para mim, rapidinho. Espaço amostral? Não, jamais. Esse aí é o evento. Quem é o espaço amostral? O total de semanas analisadas, porque é daqui que você vai fazer, que foi feito aí pelos meteorologistas, essa análise.
Tudo bem? Então, são essas duas informações que, juntinhas ali, bem amigas, vão nos mostrar o resultado na forma fracionária e na forma de porcentagem. Então, qual vai ser a probabilidade de chover durante essas 10 semanas? A probabilidade é de 4 para 10. Só lembrando que o espaço amostral aí é de 10 e o evento, não é que nós queremos aí analisar, que não ocorreu, que ocorreu, na verdade, foi que choveu, é quem? 4. E pegando esta fração aí, transformando em porcentagem, nós chegamos ali a uma probabilidade de 40% de chover, mas olha, gente, analisando aqui com calma, é uma probabilidade relativamente baixa. Então, a chance de fazer um dia bonito aí é de 60%. Mas, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que eu posso sair aqui da fração e chegar nessa forma da escrita aí em porcentagem? Eu fiz isso na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta situação ali que o João enfrentou. Lembra? Exatamente isso. Pegue a sua fração e faça a divisão. 4 dividido para 10, você vai ter ali 0,4. E olha, eu fiz até um exemplo parecido. Quando você determinar aí o valor, não é o número decimal, você vai pegar este número decimal e vai multiplicar por 100. Isso lhe possibilita a escrita dele onde? A escrita dele em forma de porcentagem. Tudo bem? Então, como nós vimos aí, a probabilidade de chuva é baixíssima, 40%, né? Então dá para fazer a festa aí tranquilamente. Você está percebendo que a probabilidade ela está mais ali relacionada ao dia a dia do que a gente imagina? Não é? Ela está relacionada ali, como nós acabamos de ver, a questão de chover numa data específica que você quer realizar algo, que você precisa sair de casa, está relacionada ali na sua opção de pegar um transporte público e ir para sua casa. Ai, mas eu uso o carro por aplicativo. Também, você pode calcular aí a probabilidade de você pegar um motorista aí do sexo feminino ou então do sexo masculino também. Não é? É uma aplicação da probabilidade. E sabe onde tem probabilidade? E que para você que é responsável por fazer aí o almoço, o jantar, o lanche do dia, você talvez ainda nem perceba, é justamente ali na hora do almoço escolher qual proteína você vai usar. Vamos supor aí que no seu refrigerador tenha frango, carne vermelha, carne branca, vamos deixar assim, não é? Alguns embutidos, você vai ter ali uma chance de escolha para você realizar, não é, o seu almoço, tudo bem? Mas vamos então aqui avançando na nossa aula, ali já chegando nos momentos finais. Olhe só o que diz aí a nossa próxima cartela, para quem não anotou em relação aí à probabilidade de chuva, tá? Ficou então 40%, como nós vimos aí todos os cálculos. Então, já que diante de todos esses exemplos e você tendo aí à mão, não é a fórmula da probabilidade simples, você não vai mais, a partir de agora, empacar, ter dificuldade aí para analisar certas situações do cotidiano. É o que eu sempre falo, é a matemática a nosso favor aí, no nosso dia a dia, é uma ferramenta de uso e, olha, abuse dessa ferramenta. Use mesmo, viu, que ela está disponível para você. Obrigada pela sua companhia, obrigada por aí, né, ter interagido comigo mentalmente, mas interagiu e até o nosso próximo encontro.